Olá, crianças, tudo bem com vocês? Hoje é a nossa 7ª aula de redação com a turma do 4º ano. Mas a nossa aula hoje ela será diferente. Nós não falaremos de tipos de textos, nem gêneros textuais. Nós falaremos sobre o nosso paradidático. Nosso paradidático agora da 2ª etapa, que é o Você Fala Javanês. Esse paradidático será cobrado na nossa avaliação bimestral do 2º bimestre. Então aqui nós temos a capa do nosso paradidático, não é isso? As ilustrações são da Lúcia Brandão, a editora é a editora Melhoramentos e o nosso autor é o Tiago de Melo Andrade. Então, vamos começar a leitura do nosso paradidático. Era uma vez um lugar muito distante, uma cidade chamada Laconia. Para alguém chegar àquele lugar de nome estranho, bastava que tomasse uma estradinha estreita e tortuosa. Ela mais lembrava rastro de cobra, situada lá atrás dos montes. Estradinha ruim de andar, de poeira fina, levantando fumaça quando se passava por ela. Parecia até que se estava chegando lá de foguete. Percorrida aquela distância, havia de se chegar a Laconia. E logo à entrada deparava-se uma vistosa tabuleta que recepcionava o forasteiro. Bem-vindo a Laconia. Bem-vindo à cidade com o nome mais esquisito do mundo. Logo depois vinha outra placa, maior ainda, que dizia silêncio. Era apenas isso que se escutava naquela estranha cidade. Nada, nem um pio. Não se ouviam risos daqueles ha, 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 nem aquela gargalhadinha tímida, ri, ri, ri. Tampouco se ouvia o blá, blá, blá das comadres ou o blá, blá, blá dos doutores. O silêncio era total. Estranho? Deixe que eu explico. Sabe, nem sempre Laconia foi assim, silenciosa. Verdade, já foi, outrora, uma cidade falante, animada por poetas, escritores e cantores. As pessoas adoravam conversar, falavam sobre tudo. Música e poesia pairavam no ar feito poeira. Fofocas se deitavam à sombra dos prédios e compridas ladainhas se enroscavam nas pernas das pessoas. Era um blá 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 generalizado. Contudo, havia alguém que não gostava muito daquele blá blá blá. Essa pessoa geniosa era a rainha Doidivanas. A monarca era muito dorminhoca, gostava de dormir até tarde, mas não tinha jeito. Logo cedo, ela era acordada pelo blá 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 que vinha lá da praça. As palavras do povo, trazidas pela brisa, entravam pelas frestas da janela do palácio e logo enchiam o quarto de toda espécie de sons. Blá blá blás, risadinhas, zunzuns, gargalhadas, exclamações, cochichos, gritos, murmúrios. A princípio, Doidivanas tentava ignorar a presença dos ruídos, escondendo a cabeça sob a coberta. Contudo, algumas palavras mais abelhudas sempre achavam um jeito de penetrar pelos buraquinhos da trama do tecido. E logo a cama estava inundada de barulheira. A rainha acordava arrancando os cabelos de tanta raiva. Povo língua de trapo, mas que triste sina a minha, ser a soberana de uma gente que fala até pelos cotovelos. Ninguém consegue dormir neste reino. Um dia, então, a rainha Doidivanas resolveu ir disfarçadamente ver disfarçadamente o que tanto aquele povo blá blá blá. Seguiu o rastro das palavras e chegou a uma praça com um belo coreto ao centro. Lá, as pessoas se encontravam e, apoiadas nas árvores ou assentadas em bancos de pedra lavrada, disparam a conversar. A monarca escondeu-se atrás de um arbusto e pôs-se a ouvir com atenção a conversa do povo. Reparou que o povo conversava sobre diversas coisas: literatura, música, dança, moda, teatro, cinema, esportes e fofocas em geral. Mas havia uma prosinha que a rainha ouviu e não gostou nada. Uma conversinha de que o reino não ia bem, de que os impostos estavam muito altos. Ela reparou também que essa conversinha de que o reino não ia bem se esparramava rápido,
como epidemia de gripe, e contaminava muita gente. Percebeu que sua boa vida de rainha estava ameaçada por aquele blá 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 todo. Voltou logo para o palácio e imaginou um jeito de conter aquele falatório, antes que o povo percebesse que o reino ia mesmo aos trancos e barrancos. Ora, a única coisa que ia muito bem, na verdade, era a coleção de perucas finas da rainha, que aumentava sempre, uma a mais por dia. Passados alguns dias, mandou que o povo se reunisse em frente ao palácio para ouvir as novas leis do reino. Os habitantes, ansiosos, correram naquela direção a fim de saber as novidades. Trombetas anunciaram solenemente a presença de Sua Majestade Real, que logo começou a discursar em pose soberba. Cidadãos de Lacônia, venho agora anunciar que, infelizmente, o nosso reino foi assolado por uma terrível peste chamada pelos nossos cientistas de bocones falastrões, vulgarmente conhecida como doença da língua solta. Devo, portanto, esclarecer-lhes que essa enfermidade é fatal, pois a pessoa por ela atacada só quer saber de falar e não para nem para comer. Vai falando até morrer. Venho, por meio deste importantíssimo pronunciamento, implantar uma lei de combate a essa terrível epidemia. Nossos dedicados pesquisadores descobriram que a terrível moléstia é transmitida pela conversa. Assim sendo, como medida preventiva e a fim de evitar uma pandemia falastrona, fica rigorosamente, sob as penas da lei, proibido conversar no reino até que a peste passe. A conversação está expressamente proibida. O povo ficou em polvorosa. Como é que as pessoas ficariam sem falar? E as músicas que tinham vontade de cantar? E as fofocas que tinham prontinhas para enredar? E os poemas inspirados que estavam por declamar? E os discursos que já estavam na ponta da língua? Vendo todos muito agitados, a rainha esclareceu os súditos. Não pensem que vou deixá-los sem falar. Nossos laboriosos cientistas descobriram que há uma língua imune a essa tenebrosa praga, o javanês. Podem, portanto, conversar de um tudo, mas só em javanês e é só. O javanês é uma língua falada numa ilha chamada Java, que faz parte do arquipélago da Indonésia. Fica lá no Oriente. A quem não sabe, vou dar uma dica. É muito longe mesmo, perto de onde Judas perdeu as meias, porque as botas ele já tinha perdido havia muito tempo. Eis que alguém no meio do povo fez a seguinte objeção: perdão, poderosa rainha, mas nós não sabemos falar javanês. Ela, muito irritada, retrucou: silêncio, súdito atrevido. Quem deixou você falar ignora que a lei está em vigor? Guardas, prendam-no. Atirem esse desaforado infrator no calabouço. Os guardas obedecem à ordem de Sua Majestade, arrastando para a horrível prisão o atrevido cidadão perguntador. A rainha, então, refazendo-se, questiona o povo. Mais alguma pergunta? Em javanês, é claro. Bem, acho que esse silêncio significa que estão todos muito felizes em saber que tem uma soberana benevolente preocupada com a saúde dos seus súditos. Como a lei já estava em vigor, a população ficou com medo de reclamar. Todos permaneceram no país no mais profundo silêncio. A gente pode perceber até aqui, gente, que é o seguinte: todo mundo conversava muito, falavam mal do rei. A rainha, temendo ser contrariada, perdeu o seu poder, inventou uma doença em que todas as pessoas tinham que ficar caladas. Se falasse, iria preso. Só poderia falar em javanês. Ela escolheu o javanês porque ninguém falava em javanês naquela cidade. A profilática lei da rainha do Divanas dava cadeia a quem ousasse desobedecer-lhe. Afinal, estaria pondo em risco a saúde de seus fiéis súditos. Até os guardas, proibidos de falar desprezo, só mostravam as algemas.
A população, convencida do perigo exposto pela monarca, também colaborava, denunciando o vizinho tagarela que espalhava a bocones falastrones. Aí está a explicação de a cidade ter ficado assim, silenciosa, ou seja, as pessoas acabavam denunciando os que estavam falando. Com o tempo, todos ficaram entediados, pois o silêncio compulsório parecia ser o mal mais terrível que o de vir a morrer de tanto tagarelar. Já não havia diferenças entre o dia e a noite, pais não sabiam notícias de filhos e nem de filhas. Escrever também não podia, pois os cientistas não tinham certeza de que usar a palavra escrita era seguro para a saúde e o bem-estar da população. Por isso, a rainha promulgou o termo aditivo, a lei do silêncio, proibindo a comunicação escrita. Sim, ela também poderia transmitir a bocones falastrones. Todas as bibliotecas, livrarias e bancas foram interditadas, jornais e editoras lacrados. A gente pode perceber que ela proibiu a comunicação entre as pessoas. Lacônia ficou um lugar chato com aquele silêncio profundo. As pessoas ficaram tristes, deprimidas, queriam desabafar e não podiam, guardavam tudo dentro de si. Tinham medo de morrer de bocones falastrones. Às vezes, sentiam até aquela coceirinha na língua para contar as novidades. Mas se correr, a bocones pega. E se ficar, a bocones come. Aos poucos, o povo percebeu que não podia comentar, que o silêncio também era fatal. Certo dia, um menino chamado Marcelo, aliás, fazia tempo que ele não ouvia o próprio nome, ia passando bem perto dos palácios e ouviu um som de voz. Já havia esquecido como era. Aproximou-se mais para ouvir melhor. Era a rainha, que tagarelava sem parar. Será que ela estava com a tal doença fatal? Imaginou. Espiou pela janela e percebeu que ela estava bem fofinha para quem deveria estar morrendo de fome. Por não poder comer de tanto falar, Marcelo, garoto esperto, pensou com seus botões. Ainda pego essa danada. Saiu de mansinho e escreveu num tabuleiro que colocou na porta de sua casa. Pedão, PC, Peal, Pelás, PD, Pejá, Peva, Penês. O povo logo se interessou por saber o que era e Marcelo explicou por mímica, já que não podia falar. Estou dando aulas de javanês, a única língua que pode ser falada, mas ninguém sabe, disse ele, mimicando. A casa logo lotou. Todos queriam aprender a falar pelo javanês. Estavam todos tão ansiosos que nem quiseram descobrir como foi que aquele garoto aprendeu a falar uma língua tão esquisita de um lugar longínquo. A nova língua espalhou-se rápido. Logo todos estavam falando e na rua o que se ouvia era peoi, pedô, pená, pemá, peri, peá. Pebom, pedi, peá, pezé, pechau, perá, 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 peó, pelhei, peó, pejó, pernal, pebom, pedi, peá. A gente pode perceber aqui que tem várias palavras que ele está relacionando com a língua do P. Ele utiliza o P e a sílaba da palavra. Por exemplo, o tchau, P, tchau, não é isso? Olha só, o oi, P, oi. Então, tudo ele começou a utilizar com a língua do P. Só que ele usava o P antes e logo em seguida a palavra ou a sílaba da palavra que ele queria pronunciar. A cidade voltou a fazer barulho, a fazer palavras. Todos agora podiam conversar. Mães que havia anos que não falavam com seus filhos. Fofocas podiam ser contadas. Enfim, a vida podia ser vivida. Estavam todos muito felizes, tão felizes que começaram a falar alto e mais alto. Até que lá do palácio a rainha ouviu um ruído estranho. Pru, pro. Olhou pela janela e percebeu que o barulho vinha da cidade. Correu lá na cidade, né? E quando ela chegou, viu todos conversando naquela língua esquisita. Naturalmente, arregalou os olhos de susto. Marcelo veio cumprimentá-la. Peoi, pemá, pegés, petá, pedé. Pemás, pequam, petá, peon, perá, pv, pelá, pepor, peá, pequi.
A rainha não disse nada, só ficou com cara de assombro. Mais pessoas notaram a sua presença e vieram contar-lhe a boa nova. Todos tinham aprendido javanês. Ansiosos e felizes, falavam a um só tempo, o que gerou um uníssono ruído que fazia as orelhas vibrar. A rainha não entendeu nada. Saiu correndo de susto, correu até o palácio e perguntou ao guarda o que havia acontecido com o povo. O que sucedeu? Está todo mundo doido, falando enrolado? Ao que o guarda respondeu. Pemá, pejés, patá, ele respondeu tudo com a língua do pé. A soberana gritou: credo em cruz, essa loucura deve ser contagiosa. Eu vou me mandar aqui. O povo ficou muito tempo calado e agora endoidou de vez. Para mim, chega. Arrumou a mala e saiu de fininho. O povo ficou sem entender. A rainha abdicou do trono, mas que coisa esquisita. Aí, Marcelo subiu ao coreto da praça e explicou o ocorrido. Disse que ouviu um dia a rainha conversando e que isso não a deixou doente. Pelo contrário, estava até saudável. Percebeu então que a Bocones Falastrones era a pura invenção dela, que só estava a fim mesmo de se livrar do falatório do povo. Então ele pensou, se ela escolheu o javanês é porque ninguém aqui sabe falar tal língua. Se ninguém sabe falar, como é que os guardas saberiam que ele não estava ensinando javanês? Era só a língua do P, na qual antes de cada sílaba sempre se diz P, PA, PVó, Peré. E assim por diante, é que, falando rápido, parece língua de doido. No fim das contas, todos morreram de rir. Foi da rainha, que saiu de fininho achando que o reino estava maluco. Até que estava doido para conversar. E Marcelo, depois disso, virou o rei. Logo deu um jeito de mudar o nome da cidade de Lacônia para Fala Logo. E como em todo bom final, a felicidade reinou para sempre, ou até aparecer outra rainha doidivanas. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado do nosso livro. Leiam novamente, porque este livro ele vai estar na nossa avaliação bimestral de língua portuguesa. Então, é sempre interessante ler mais uma vez. Um grande abraço e até a próxima aula. Tchau, pessoal!